a gente vai, infelizmente, iniciar aquelas continhas para se manter na Série B, né? Eu acho que a gente vai já falar aqui do retrospecto do Paysandu, mas eu acho que aquilo que eu falei para vocês, até mais ou menos ali a 18ª, a 17ª rodada, a gente ainda tinha ali um achatamento e a possibilidade de dar uma arrancada e quem sabe brigar lá em cima, né? Mas o que eu acho que foi o banho de água fria, né? Aqui o jogo contra o Atlético, né? Esse empate aqui, eu acho que ele meio que foi o banho de água fria, que lembra que se a gente vencesse, a gente sairia do Z4 com uma boa folga. Eu acho que aqui foi o banho de água fria. E contra o Vila Nova começou a acender um sinal de alerta muito, mas muito grande. Embora a gente ainda tivesse ali no Z4, namorando, saía há pouco tempo e voltava, mas pelo menos a gente vinha numa ascendente. Teve aquela sequência de empate, tudo bem, né? A gente empatou aqui uma, duas, três seguidas, legal. Mas em compensação, a gente tinha vindo de uma goleada do Curitiba, né? Então, mal ou bem, a gente vinha mantendo uma certa estabilidade. E esse jogo com o Vila Nova, aí sim, aí infelizmente selou de vez, né? Que a gente de fato vai brigar aí esse um terço final, né? Infelizmente, para se manter na Série B, a não ser que aconteçam daqueles milagre, que eu acho que a essa altura do campeonato, nem mesmo eu, como torcedor, que até pelo menos contra o Atlético aqui eu ainda acreditava, obviamente numa possibilidade de arrancada, só que agora a gente, mesmo sendo torcedor, a gente já sabe que agora se torna um pouco mais inviável, né? O Paysandu aí, nos últimos 5 jogos, vacilou muito. Eu acho que esse jogo do Vila Nova aqui foi o principal. Se a gente pelo menos vencesse o Vila Nova, o jogo contra a Chapecoense é uma derrota comum, mas como a gente perdeu contra o Vila Nova, empatou contra o Atlético, empatou contra o Atlético Goianiense em casa, então esse jogo contra a Chapecoense ele sai de uma circunstância natural, né? Ele acaba indo para uma circunstância de contexto que a gente tinha sim que ter ousado mais. Até gravei um vídeo sobre isso, né? No pós-jogo, a gente tinha que ter ousado por mais, embora a gente tenha feito um primeiro tempo legal, ok, conforme o nosso sistema de jogo, e aí o segundo tempo a gente morreu. E isso que preocupa, né? Contra a Chapecoense, que a gente viu um time que levou o segundo gol, né? Ensaiou ali uma jogada com o Garcês, que ele chutou fraco e o goleiro pegou, mas depois disso a gente viu um time muito abatido. Eu acho que isso não é resquício da derrota contra o Vila Nova, né? Foi realmente bem frustrante, porque a Curuzu estava lotada e a gente acabou perdendo para o Vila Nova, que é um time muito do seu razoável, né? Chapecoense é um time muito mais organizado e a gente jogou até melhor, apesar de ter perdido 2-0. O Vila Nova jogou horrível na Curuzu e a gente conseguiu ser mais horrível ainda em relação ao Vila Nova, né? Diferente da Chapecoense, que é um time organizado, apesar de tudo, claro, não quero aqui dizer que a Chapecoense é um time mais ou menos, mas se tu olhar o time da Chapecoense, cara, sinceramente, um time que tem como destaque um lateral, que é o Mailton, e o Walter Clark, que fez os 2 gols, sinceramente, gente, o dia que o futebol for feito por laterais, em que os laterais sejam o astro do time, não, aí dá licença, né? Tudo bem, Chapecoense é um time organizado, tem o Giovani lá no meio, né? Que passou pelo Paysandu, mas, sinceramente, né? É um elenco equilibrado, cujos destaques são, né, é o lateral Mailton. O Walter Clark apareceu, fez os 2 gols, mas é um lateral. Olha, claro que a gente teve aqui o Pikachu, né? Pikachu que foi também destaque, mas lateral não leva ninguém ao acesso, sinceramente, né? Então, isso demonstra o quanto, né, infelizmente, o nosso elenco desse recorte agora é um elenco até razoável, mas o histórico lá, que vocês já sabem, de 11 derrotas, né? Acabou de 11 jogos sem vencer, acabou pesando muito, né? Beleza, mas bora lá só para fazer um panorama para a gente saber afinal o que a gente vai precisar, né? Qual a pontuação que a gente vai precisar para conseguir escapar aí dessa zona da degola, né? Infelizmente agora o Paysandu ocupa aqui a 19ª colocação, né? A vice-lanterna, seguido à frente apenas do Amazonas. Esse é o lado ruim, né? E o lado bom é que o Paysandu deu muita sorte nessa rodada agora, nessa rodada o Amazonas que estava ganhando de 2-0 deixou empatar no finalzinho.
O Botafogo, que quase vira contra o rival, empatou, quase vira, o rival merecia perder, e quase o Botafogo vira, ainda bem que o Rangel lá apareceu e segurou no 1-1, né? O Volta Redonda perdeu dentro de casa para o CRB, então o Atlético com um a mais o jogo inteiro não conseguiu vencer, só empatou com o Criciúma com um jogador a mais, o jogo inteiro praticamente. Então, o Paysandu deu muita sorte, só o Paysandu não se ajudou, né? Bem, se a gente fizer um breve comparativo aqui com a tabela, a 22ª rodada lá da tabela de 2024, com a 22ª rodada aqui da tabela de 2025. A gente teve, por exemplo, quem foram os times que caíram? Ituano, Brusque, Guarani e a Ponte Preta, né? A Ponte Preta acabou sendo o cavalo paraguaio, né? A Ponte Preta, na 19ª rodada de 2024, ela estava brigando lá pelo G4, né? E aí ela foi despencou. Então, olha aqui um caso curioso, né? A Chapecoense, que hoje está brigando lá em cima, é o time que estava na zona de rebaixamento e a 4 pontos, né? 4 pontos de diferença de sair do Z4. O Paysandu está apenas a 1 ponto de sair do Z4. Isso é bom. E o que é ruim? Que a gente já começa a ver outros times começarem a se desgarrar aqui desse bloco, né? Lembra que a gente falava, quanto mais achatada a tabela, melhor, porque a partir do momento que sobrar, por exemplo, só 6 times disputando aqui embaixo, é como se a gente jogasse um campeonato que a gente tem que ser, no mínimo, o vice-campeão, porque de 6 cai em 4, então por exemplo, o Operário, se a gente vencer, e é nossa obrigação vencer domingo, a gente segura o Operário, é mais um para disputar o campeonato invertido nesse caso, né? Então, vencendo o Operário, a gente segura o Operário, né? O Operário não vai completar a rodada ainda, mas a gente segura o Operário, por exemplo, a gente iria ali a 24 e segura também o Operário. Diria ali que até o Furacão aqui, né? A Ferroviária já começa a desgarrar, mas até o Furacão ainda se sente um pouco ali ameaçado, né? Ou seja, são 8 times, né? São 8 times brigando ali por 4 vagas. Então, se salva 4 e descem 4 desse mini campeonato que o Paysandu vai disputar agora, dessas 16 rodadas, né? E o que o Paysandu precisaria fazer para vencer? Bem, o retrospecto, né? Aqui no caso é o retrospecto do Claudinei, o retrospecto dele, o retrospecto do Claudinei é de 51%. 11 jogos, sendo 4 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, com um percentual de 51%. Olha a coincidência agora aqui, ó. O que a gente precisa para alcançar aquele famoso 45 pontos, né? O que a gente precisa fazer para alcançar aqui os 45 pontos? A gente precisa dos 16 jogos, 7 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Muita gente falou, dos 16 jogos, 8 vitórias, mas na prática isso é muito raro, você ganhar 8 e perder as outras 8, né? Então, por isso que eu estou tentando aqui ser um pouco mais razoável, né? Tu troca 8 vitórias e coloca 7, e essa uma vitória a mais tu coloca 3 empates e 6 derrotas. Bem, a gente está aqui num nível dessa conta aqui que não é um feito fácil, mas também não chega a ser um feito de milagre. Eu diria que aqui esse aproveitamento é um aproveitamento razoável, eu diria. Por quê? Porque a gente tem 9 jogos em casa, então, pensando no dever de casa, obviamente que não tem como ganhar os 9, seria ganhar, por exemplo, 6 dentro de casa, já que a gente tem 9 jogos em casa, né? A gente vai ter aqui 9 jogos de casa, então seria ganhar, por exemplo, 6 jogos em casa, 6 em casa, e, por exemplo, beliscar um lá fora, né? E ganhar um lá fora. Eu acho que essa que seria a conta razoável, né? Porque a gente não vai ganhar todos dentro de casa. Então, das 7 vitórias, né, 6 fora, e sempre tem uma vitória, 6 dentro, né? Desculpa, 6 vitórias dentro, e sempre tem aquela vitória surpreendente lá fora, né? Faz parte. E uma fora. E aí, naturalmente, dessas 7 vitórias, sobraria ali
9 jogos para 3 empates, 6 derrotas, né? Enfim, o que é natural e razoável, porque ninguém ganha 8 e perde 8, né? Creio que eu acho que aqui é um feito, como eu falei para vocês, difícil, mas não chega a beirar aquele de improvável, né? Eu acho que é um feito normal. Por quê? Porque isso aqui, esse desempenho aqui, por coincidência, ele representa 50%. Então, se tu pegar o recorte do Claudinei, né? Pega aqui o recorte do Claudinei, que não foi suficiente para a gente sair, mas se ele fizer exatamente os 50% que ele já fez nos 11 jogos, é exatamente o que a gente precisa para se livrar. Então, dos 16 jogos possíveis, que isso daria 48 pontos, a gente precisa de 24, ou seja, os mesmos 50% que o Claudinei já fez. Claro que isso a gente se livraria com os 45 pontos na última rodada. A gente não quer isso, né? Mas na prática é repetir o desempenho de pontuação que a gente já fez. Claro que a gente espera ganhar logo e fazer logo essa pontuação com 3, 4 rodadas de antecedência, né? Para poder logo se livrar. Mas vejam que não é de todo assim também improvável ou muito difícil, porque a gente precisa dos mesmos 50% que o Claudinei já fez nesses 11 jogos, né? Eu diria que os próximos jogos aqui vão ser cruciais, né? São 5 jogos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vão ser cruciais. Por quê? Praticamente são adversários de confronto direto, ó. Operário, confronto direto. Aí o CRB não deu uma desgarrada, né? Volta Redonda, confronto direto em casa, né? Então, obrigação vencer esses dois aqui em casa. Depois, América em casa, 2 jogos seguidos em casa. E vamos combinar, né? O CRB que vinha caindo pela tabela não é de todo impossível beliscar o empate lá. Então, contra o Goiás, que é o líder, apesar de ser o líder, a gente já jogou 3 vezes com ele esse ano e o nosso elenco não tinha os 10 reforços, a gente empatou as 3 vezes, inclusive roubou um título deles lá no Serra Dourada. Então, assim, é, eu creio que esses 3 jogos aqui contra adversários direto vão ser cruciais. Então, é vencer ou vencer contra o Operário. Depois, o que vier lá de CRB, se puder um empate, beleza. E vencer essas duas aqui. Gravem aí, nesse dia aqui, ó, 13 de setembro, vai ser o dia que a gente vai ter um panorama melhor. Porque se a gente vencer esses 3 confrontos aqui dentro de casa, a gente vai contra o Goiás com uma moral, né, que tá brigando lá em cima. Então, esses 3 confrontos aí são cruciais, né? São cruciais para a gente ter essa recuperação aí. E se a gente for olhar aqui, ó, os nossos adversários, graças a Deus a gente parou de ganhar eles também, né? O Amazonas, ó, 3 empates, 1 derrota e 1 empate. A gente, 3 empates, 2 derrotas. O Botafogo, 3 derrotas, 1 empate, 1 vitória. Volta Redonda, 1 vitória, 3 derrotas e 1 empate. América também caindo pelas tabelas. Atlético, que estava subindo, começou a descer de novo. Então, quer dizer, tirando o Operário, que 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota, do Atlético para baixo tá todo mundo oscilando. Então, aquele papo de que é difícil, legal, é difícil. Porque o Paysandu tem que fazer 50%. Sim, como a diferença é 1 ponto, os outros também têm que fazer 50%. A América tem que fazer 50%. O Atlético um pouquinho menos, mas tem que fazer também. Então, assim, tá difícil para o Paysandu, mas tá difícil aqui, pelo menos do Goianiense para baixo, né? E eu diria até do Furacão para baixo. Vai estar difícil para todo mundo, meu amigo. Vai ser dificuldade para todo mundo. Claro que a gente acredita, né? Eu acredito muito ainda na recuperação do Paysandu, principalmente por esse retrospecto de 11 jogos. A gente veio vacilando nos últimos 3, 4 jogos, mas é claro que o nosso time não é o melhor time da Série B, até porque não estaria nessa situação. Mas se a gente pegar o recorte dos 11 jogos, a gente vai ver que esse time que está aí, faltando obviamente um meia, se puder contratar, como vem aí a notícia de que vão contratar 3, legal. Mas lembrem o seguinte: até essas pessoas chegarem, até esses jogadores chegarem, faz exame médico, aí tem aquele papo de que ainda está se adaptando, só vão sobrar aí 10, 8 jogos. Então, esse time que está aqui vai ser a espinha dorsal do resto do campeonato. E, sinceramente, não é o melhor time do mundo, não é, mas, sinceramente, se esse time
repetir a média, não preciso nem o jogo contra o Curitiba, a média do desempenho dos últimos 11 jogos, e se Deus quiser chutar aí o jogo contra o Vila Nova, chegando esses reforços ali pontualmente, eu acho que a gente tem sim plenas condições de sair. É difícil, mas vai ser difícil para todo mundo. Vai ser difícil para o América, vai ser difícil para o Atlético, para o Amazonas, para o Volta Redonda, para o Botafogo, para todo mundo. Então, a gente está na briga aí. E eu acho sim que, se Deus quiser, a gente vai se livrar dessa zona maldita aí. Beleza? Chegou até aqui. Se não é inscrito no canal, já se inscreve logo aí. Se já é inscrito, dá o like, porque isso ajuda muito o canal. E com isso, isso motiva também a gente a continuar fazendo aqui conteúdo para vocês. Beleza? Forte abraço e até a próxima.